Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E hoje é dia de receber ex-alunos, pelo visto, né? Mas quem trabalha com comércio exterior e direito aduaneiro sabe que atrás de cada carga, atrás de cada navio, tem uma história extraordinária. E é para esses bastidores que hoje eu recebo o meu querido amigo, ex-aluno, Dr. Bruno Barcelos Pereira. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Para mim, a satisfação é enorme estar aqui nesse dia. Carla foi minha professora, e devo dizer, querida professora. Quase ontem, né, Carla? Quase ontem. Conheci muito através da doutora Carla sobre o direito marítimo. Às vezes eu fico lembrando e olhando para o nosso estado, o Espírito Santo, né? Onde a gente grava aqui hoje esse podcast, o quanto o nosso estado produz de doutrina no direito marítimo e portuário. E aqui eu faço um reconhecimento à minha amiga e eterna mestre, uma das principais doutrinadoras do direito marítimo no país. Ela é a professora Eliane Otavianos, o professor Oswaldo Agripino, a professora Ingrid Zanella, queridos. E ali na terra natal da professora, que é a terra de Santos, em São Paulo. Isso mesmo. Um local maravilhoso que eu tive a satisfação de frequentar, a Casa Amarela, muito famosa, a Universidade Católica de Santos. Você sabe que eu me formei na Casa Amarela, né? Sim. Mas vamos lá. Antes de contar as inúmeras histórias que o comércio exterior rende, por que você escolheu o direito? A gente já começa com uma curiosidade. Você falava comigo que ia tirar conversas de mim hoje, que iria fluir, é verdade, Carla. A minha primeira opção não era direito. Não? Não. Eu estudei mais ou menos um semestre para engenharia. Engenharia? O meu pai sempre foi da exatas e eu tinha ele sempre ligado a máquinas. Ele trabalhava para uma empresa pública no estado e aquela a admiração que você tem pelo pai e pela mãe, natural. Estudei meio semestre para exatas. E eu acho que teve uma amiga minha, uma querida amiga minha, que eu faço questão de falar o nome dela, Priscila Corbellari, muito inteligente. Ela veio do Cefetes, né? Antigo, hoje IFES. Uhum. E ela era da turma de exatas comigo. Aí, no meio do semestre, ela olhou para mim e falou assim: Bruno, você não tem característica de exatas? Eu fico pensando, provavelmente não devia estar indo muito bem nos exames. Aí ela falou assim: você já pensou em direito? E me veio uma outra história. A minha mãe, ela fazia direito e a minha gestação, da minha mãe foi muito complicada e ela abandonou o curso de direito. E eu fui uma criança prematura de 6 meses e aquele cuidado durante anos. Aí eu falei assim, eu sempre me dei bem em história, geografia, português, as matérias que mais pesam. Vamos estudar esses 6 meses aqui agora e vamos mudar o rumo. Conversei e fui para direito. E por um feliz resultado, e eu sempre acredito e falo por um projeto de Deus que se concluiu, vinha fazer direito, tive a felicidade de ser aprovado, não tinha tantas faculdades assim na época, ou ser aqui perto na Grande Vitória, ou você ia para a UFES ou UVV. Passei na Universidade de Vila Velha, sou egresso da Universidade de Vila Velha, e tive grandes mestres na Universidade de Vila Velha e fui muito feliz.
principalmente, eu costumo dizer que é um divisor de água os últimos 2 anos do curso, que você está naquela... Mesmo? Porque é a parte que eu mais gosto. Onde você vai ver o direito internacional privado, onde você Sim. vai ver o direito tributário, onde você vai ter uma optativa de direito marítimo. E eu sempre fui apaixonado nisso. Aí, desde a faculdade, você me perguntou por que o direito? Você tem uma influência familiar, você tem o destino te apontando para aí, e eu acredito muito nisso. E no final das contas eu me via com uma coisa que eu era apaixonado e que eu via um pouco distante. E quando eu vi uma optativa de direito marítimo, eu falei, pronto, minha monografia, a responsabilidade civil no transporte marítimo internacional, quando ninguém falava sobre isso. Sim. Foi uma experiência muito legal. Uma coisa foi levando a outra. Olha que legal. E nessa oportunidade, aí que eu falo, podem chamar de várias coisas, eu falo que é a providência divina, providência de Deus, o alinhamento dos astros, como queira chamar. Conheci o meu querido amigo e nosso doutrinador aqui também do Estado, Francisco Moraes Silva, que me orientou em alguns pontos da minha monografia também. A professora Andréia Costa Pereira, sim, que depois fui encontrar, por coincidência, ou projeto divino, na Casa Amarela, quando do mestrado, junto com a professora Eliane, estava lá. Então, tudo... o meio marítimo e comércio internacional é muito fechado. São aqueles mesmos rostos, sim, aquelas mesmas pessoas, aquele mesmo grupo. Só que a gente, ao longo dos anos, tem a satisfação de ver ele crescendo, sim, cada dia mais. Sim. Então, espero ter respondido essa primeira pergunta. Claro. Eu acho que eu até me alonguei mais um pouco. Não, mas está ótimo. Aqui é para isso mesmo. E como é que foi? Então, se na faculdade você já começou a identificar que era isso que você queria, enveredar para o caminho do direito marítimo, o aduaneiro e tudo mais, como foi depois da faculdade? Você logo já abriu um escritório, os seus primeiros clientes, como é que foi? Antes de responder a sua pergunta, eu queria deixar a mensagem, muitas vezes, o acadêmico, ele tem algum sonho, alguns projetos que acham ser muito distantes deles. Mas tudo depende da sua garra, do que você quer. Às vezes, realmente, são distantes. Mas as escolhas. Exato. Assim como o concurso público é aquela escolha e é real. Você vai estudar até passar. Então, as metas, elas são verdadeiras. Você tem que ter um propósito, traçar como chegar e trabalhar para ali conquistar e chegar naquele ponto. Então, às vezes, o acadêmico olha e fala assim, para mim, tinha sempre um sonho, era a advocacia internacional, a arbitragem internacional, o transporte marítimo, mas que eu adorava e parecia intangível. E durante a faculdade ainda, vou me estender um pouco para responder o que me levou pós-faculdade. Claro. Né? Durante a faculdade, e aí eu faço um parênteses, eu acho que faz parte de toda a formação do acadêmico de direito, deveria, mesmo que voluntário, porque eu fiz voluntário, passar um tempo num cartório. Na minha época tinha aqueles processos apensos, aquele barbantinho, sim, que colava um no outro. Sim. Saber qual é a rotina do cartório. Depois do cartório eu fui para um gabinete, passei 1 ano fazendo sentença, entender aquela dinâmica, a audiência. Foi uma escola gigantesca. Era vara civil, criminal? Era vara civil. Então, para mim foi... porque eu já sabia que criminal eu não tinha afinidade. De lidar com aquilo no dia a dia, né? Depois eu fui estagiar num escritório de advocacia. Um escritório muito sério, com queridos, hoje amigos,
E eu tive a oportunidade de conhecer o nosso CEO, que é o Márcio Broto de Barros, CEO da Berge Advocacia, lá no meu primeiro estágio, que existia uma parceria entre escritórios. Foi quando eu conheci e tive a primeira proximidade. Quando foi aproximando o término do ano, a escrita de monografia, tema complexo, aí eu pedi, olha, eu vou pedir, comuniquei com antecedência, vou parar o meu estágio aqui e vou começar a produzir a minha monografia e vou já começar a estudar o exame de ordem, porque na minha cabeça, e hoje eu entendo que isso é uma cobrança talvez exacerbada, demasiada, reprovar no exame de ordem seria um fracasso pessoal tremendo. Então, foi com toda a garra. Juntamos 3 amigos, juntamos 3 amigos muito queridos, e estudávamos em média líquida 11 horas por dia, sentadinho na cadeira estudando para o exame de ordem, até sair a prova, né? Fizemos a prova, era aquele dia que era a prova um dia inteiro. Nossa! Era maçante. Pessoal com malas indo fazer a prova. Aí uma amiga minha, depois da prova, uma querida minha, amiga, chegou para mim, era questão escrita, aí ela olhou para mim assim, ih, Bruno, eu acho que você errou. Aí foi aquele medo, né? Tremendo. Puxa vida, será que eu errei? E quando saiu, era no Diário Oficial a publicação do resultado. Reuniu todo mundo lá em casa para esperar o resultado. Aí veio... Eu sou B. Quem estava estudando comigo, 2 amigos queridos, Alei e André. Sim. Vinham antes. Aí vem. André, passou, festa. Aí começou a fazer festa e segurou. Eu não sei se o Bruno passou, se ela segurou. Ale, passou. Começou a fazer a festa e segurou. Aí não achava o meu nome, não conseguia achar. Bruno, passou. Aí foi aquela festa. E aquele alívio, né? Eu costumo dizer que foi um dos dias de realização da minha vida, que a cobrança era tão grande e uma das noites mais bem dormidas. A pressão em cima do estudante do direito, né? Mal sabe o estudante de direito que está começando ali ainda. É o primeiro desafio. A pressão. É uma evolução. Passar na faculdade, passar no vestibular, passar na faculdade e depois a vida profissional. Logo depois de formado, eu recebi um convite de um escritório de advocacia na área tributária e eu já, durante a faculdade, o término dela, eu já estava terminando uma especialização na FDV, na FGV. Na área tributária. Na área tributária. E comecei a trabalhar nesse escritório. Só que eu e o Alei conversando, esse amigo meu, que hoje é defensor público, excelente defensor público, veio para mim e falou assim, Bruno, ele estava advogando no interior, eu estou aqui fazendo as contas, a gente estuda 3 anos, a gente passa num concurso desse aí e a gente vai ganhar mais do que onde a gente está hoje em dia, assim, conjecturas de um recém-formado, né? Aí começamos, saímos, demos o aviso prévio nos escritórios, começamos a estudar para concurso. Eu nem sei se eu já tinha te contado isso. Não, acho que você nunca me contou isso, não. Durante esse período foram... É um aprendizado enorme. Eu acho que o conhecimento geral que um concurso, estudar para concurso público te dá, é fantástico. É fantástico. Porque você tem que conhecer com uma profundidade como a prova é realizada e a abrangência dos vários temas e te é cobrado, por exemplo, aqui, desde o direito militar, que é extremamente especializado, a um direito de família. Então, é bem abrangente, a gente fazia prova no Brasil inteiro. Concurseiros mesmo. Concurseiros mesmos.
a gente foi em algumas provas escritas, eu fui em uma prova oral, o Ali foi em 3, e até que ele passou para defensor aqui, e um pouquinho antes eu recebi um convite para advogar. E eu, nessa transição, um pouquinho da vida privada para dar contexto, já queria casar. Uhum. E recebi um convite muito bom para advogar, porque o pessoal via, sem querer dizer que conhecia tudo do direito, pelo contrário. Uhum. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que eu tenho que estudar muito mais, eu estou pequeno demais, né? Mas algumas pessoas pensaram, poxa, Bruno está sabendo bem, recebi uma proposta muito boa para advogar, e graças a Deus as coisas foram fluindo, iniciei um escritório, fui passando para outro, aí você vai vendo que algumas coisas podem ser diferentes, a advocacia tem os seus frutos, até que, quando eu estava no meu segundo escritório, eu estava fazendo uma sustentação oral no TRF. Aí entra de novo os astros, a providência de Deus, que para mim existe um projeto sempre nas nossas vidas. Encontrei de novo com o nosso CEO da BRG Advocacia numa sustentação oral, em um caso substancial a respeito de mercadoria apreendida, auto de infração. E fiz minha sustentação oral, graças a Deus a gente conseguiu o êxito no caso. Aí nós começamos a conversar e depois de um tempo, a gente conversando, veio o convite. Bruno, você já faz uma boa parte do Internacional do Estado. A gente já faz uma boa parte do resto do Internacional do Estado. Que o Estado gira em torno de aço, café e granito e as trades companies, né? Vem aqui para o escritório e vamos fazer um teste. Senta com o seu escritório aqui dentro. E assim começou a nossa relação. Até que, em um feliz dia, e aqui eu sou muito grato aos meus sócios, ao Márcio Broto de Barros, o Pedro, a Lara, o Marcelo, que me fizeram o convite de virar sócio ali da BRG Advocacia, onde eu sou muito feliz e a gente toca vários projetos no comércio internacional, internacionalização de empresa, mas o mais importante é que, desde a academia, eu sempre admirei a BRG Advocacia. Olha que legal. E o nome do escritório, o que o falecido Dr. Berge construiu, era e é mantido hoje pelo Márcio e por toda a equipe de sócios, a filosofia de inovação, de esmero, de transparência. Ética. Isso é ética, isso é mantido com muita força dentro do nosso escritório. E o Dr. Berge deixou esse legado, que essa cultura, ela é transmitida hoje pelo Márcio para a gente. Então, nós estamos ali na BRG Advocacia, eu falo, à disposição dos clientes e dos nossos sócios. E assim, em síntese, é uma carreira ao longo desses... Maravilhoso. 22 anos aí, Simão. Maravilhoso. Você falou de sustentação oral. Você se lembra da sua primeira sustentação oral no tribunal? Lembro sim. Eu costumo dizer que no direito aduaneiro, no comércio internacional, a gente não tem muito espaço para dúvida. Um containerzinho já tem um valor substancial. Não. Um container. Ao que pese, a dúvida é uma coisa inerente ao direito. Sim. Ainda mais tantas interpretações, mas a exposição ela tem que ser embasada. Era um caso onde as decisões administrativas nem as judiciais tinham se harmonizado.
era tudo muito novo. Tanto que o delegado, à época, virou para mim e a gente conversando, ele falou, Bruno, até a gente está em dúvida. A gente fez uma consulta sobre o assunto, mas a dinâmica do comércio internacional é muito rápido. A gente não tinha como esperar. O que nós fizemos? Ingressamos judicialmente e tão logo tive que fazer a minha primeira sustentação oral. E me lembro que desde aquela época eu sempre fui de me preparar bastante para as coisas. Eu já tinha preparado a sustentação oral, já tinha olhado o tempo, o rito, e estava bem tranquilo para fazer ali o que eu tinha que fazer. Mas mesmo assim, é aquele frio na barriga, aquele nervoso normal da primeira sustentação oral. Mas, graças a Deus, quando eu fui fazer a primeira sustentação oral, o desembargador falou bem assim, doutor, nós estamos julgando improcedente, né? A remessa necessária e o doutor quer manter a sustentação oral? Não, não precisa. Me preparei 2 dias e não precisei fazer sustentação oral. Isso aí é bom, né? O resultado, pelo menos. Eu sei que vocês lidam muito com empresários, com empresas, mas você se emociona com seus clientes? Isso é uma coisa que no dia a dia da advocacia a gente tem que aprender. Quando a gente se apaixona pelo caso, a gente pode trazer um prejuízo até no julgamento do direito da estratégia. Mas, por vezes, eu não digo me emocionar, mas faz parte da advocacia você não se contentar com algumas decisões, porque é da natureza da discussão do direito você ter um posicionamento contrário. Claro. E a demanda, a quantidade de decisões hoje, de processos, o que é exigido da magistratura, realmente é um número muito grande. Então, por vezes, você não aceita ou não concorda com determinado entendimento e isso te ocasiona um desconforto e mais vontade de brigar e de defender, é a melhor palavra, o interesse do cliente. Mas é muito legal quando você pega e recebe um elogio de um cliente. Poxa, doutor, foi muito legal, vi o seu desempenho, tudo que foi feito, tudo mais. Mas mais interessante ainda, é ótimo. A gente já teve caso onde a gente anulou autos de infrações, o cliente gravou vídeo agradecendo, o que não é um cotidiano nosso. Quando isso acontece, eu falo que é um reconhecimento de um cliente, é um refrigério na alma do advogado. Mas quando você tem um cliente que você é transparente com ele, você explica tudo, os gargalos, ele entende, você fala, olha, é bom você fazer o depósito para não te gerar prejuízo, ou se a liminar for sem depósito, você tem 30 dias para depositar, você informa todas as coisas. E mesmo assim, lá no final, você tem uma decisão de improcedência. Não é o resultado que você esperava na totalidade. Sim. E o cliente te manda uma mensagem e fala assim, doutor, muito obrigado, eu sei que você deu o máximo tecnicamente, ética, diligência, e eu queria te agradecer todo o seu esforço. Isso, para mim, é muito valioso, porque não é só no sucesso, ele não teve o resultado que ele esperava, mas mesmo assim ele reconhece o trabalho que foi feito e a técnica, o esforço e tudo aquilo que foi desempenhado não só por mim, mas pelo escritório inteiro, nossos parceiros lá fora. E você, falando em agradecimento, né, já recebeu algum presente ou algum mimo de clientes por ter solucionado algum caso? Algo que te marcou ou que te deixou assim, falando, nossa, surpreso mesmo? Às vezes são as coisas simples.
Uma foi uma coisa simples e a outra não foi tão simples para mim. Falando de clientes, a gente tinha um caso muito complexo. Uma fiscalização em São Paulo que durou 2 anos. Nossa. E o cliente muito correto. E é dolorido. Fiscalização é muito dolorido para o cliente. Para qualquer um, né? Ele se sente penalizado e tem um outro ponto. Hoje as empresas trabalham com uma equipe muito enxuta, porque o fator humano é um gasto muito grande da empresa. E quando você desvia esse fator humano, sua contabilidade, seu controle de estoque, para atender inúmeras intimações, você está desvirtuando ali a sua atividade fim. Você está trazendo isso para trabalhar para a fiscalização. Que hoje a fiscalização praticamente eles têm acesso a muita coisa e o que eles querem explicação você tem que mastigar através de tabelas para eles. Você interrompe sua atividade. Sim. Você acaba interrompendo. Você vai ter que parar a sua contabilidade, o controle de estoque para conferir, o seu despachante aduaneiro, o seu departamento de comércio internacional para responder essas intimações. Esse processo, em específico, foi uma fiscalização de 2 anos. Quando saiu a decisão de arquivamento, o cliente era um cliente estrangeiro. Quando eu me deparei, ele estava em Vitória. Eu falei assim, eu vim jantar com você que eu não acreditei que a decisão foi de arquivamento depois de 2 anos de fiscalização. Nossa! Ele era de Lisboa e veio para Vitória. Para mim isso significou muito. Claro! Um outro caso de uma importadora também, essa do Rio de Janeiro, né? Ela passando por um processo de fiscalização muito grande, um estoque, a reposição do estoque, vários contêineres praticamente toda apreendida no porto. E depois de quase 8 meses de fiscalização a 1 ano, saiu a decisão reconhecendo que não havia aí nada que caracterizasse uma infração aduaneira, arquivou-se o processo e no final do ano, desse ano, chegou um vídeo institucional de agradecimento dos donos e de toda a equipe da empresa que liberou estoque. O final do ano era aquela questão de Black Friday, final de ano, era muito importante para eles e que talvez significasse salvar a empresa. Foram 2 pontos que me marcaram muito. Que legal, que bacana. E qual foi o caso mais inusitado que você já enfrentou? No comércio internacional tem muito. Então conte-nos alguns. Às vezes, a gente tem um cuidado muito grande de seleção de clientes, mas às vezes o cliente não tem controle do que é embarcado no exterior. Até porque talvez ele esteja iniciando, e algumas vezes ele está iniciando no comércio internacional, e não tem a malícia de contratar uma certificadora no exterior para ver o que está sendo embarcado. E está se embarcando uma coisa em um determinado país e o que vai chegar aqui? Aí toma uma surpresa. A gente já teve caso onde a gente brigou para liberar um container que deveria ter uma determinada mercadoria, mas brigamos muito. Na hora que abriu o container, não era determinada mercadoria. Nossa. Era outra mercadoria que não tem nada a ver. Vou dar um exemplo. Eu estou importando 4 toneladas de sucata de cobre. Aí, na hora que abre o container, eu tenho 4 toneladas de tijolo de cimento. Nossa!
existem essas surpresas. E é muito comum isso, Bruno? Muito comum, não, mas existe. E até porque ao longo dos anos a gente passa a fazer uma seleção de clientes. Mas no começo da advocacia, já teve muita coisa que a gente... Todo mundo tem direito à defesa, mas aí a gente escolhe também qual é a característica dos clientes, né? Tem algumas coisas que a gente definiu que não era mais a característica, mas a gente vê aí, a Receita Federal faz um trabalho excelente hoje em dia com a evolução dos controles aduaneiros, né? Até por raio-x. A tecnologia ajuda muito, né? Demais. Hoje, antigamente, a gente tem que lembrar que eu faço um parâmetro que o direito aduaneiro ele é muito antigo, mas a gente começa a olhar para ele na modernidade com mais carinho com a abertura dos portos, digamos assim, pelo Collor, né? Então, quando a gente olha a evolução do sistema, que era tudo no papel, aí passamos a usar a declaração de importação, o computador, a parametrização. Foi uma dor de cabeça. E com os acontecimentos nos Estados Unidos, houve toda mudança internacional no controle de carregamento, o escaneamento dos containers. Então, tudo isso mudou. Hoje, aquele container que antigamente existia, que era declarado roupas, aí a primeira camada tinha blusa de frio e atrás eram roupas, eram bolsas de marcas contrafeitas. Isso é muito fácil de identificar. Mas já tive casos desses no começo da minha advocacia. Aí quando você olha para o seu cliente, fala, infelizmente... Mas ele te falava que não era. Não. Estava tudo perfeito. Você só descobre quando abre o container e recebe a intimação. Nossa! E aí, como é que fica? Ele perde a mercadoria. Não, você tem a previsão no regulamento aduaneiro do que pode instaurar o procedimento especial de fiscalização aduaneira, que são os casos onde a mercadoria, o Estado pode dar o perdimento da mercadoria, uma destinação a ela, que ela pode ser destruída, revendida, doada, revendida, leiloada, né? Nesse caso, produto contrafeito, ele é até destruído. Via de regra, a destinação que se dá a ele. Em alguns casos, roupa que você pode descaracterizar e doar para uma instituição, muitas das vezes uma iniciativa maravilhosa da Receita Federal, que é o chamado bazar. Legal. Então, hoje os controles eles existem, cada dia eles são mais complexos, com maior controle, o próprio importador hoje ele tem que preencher a lista de produtos deles, com as características vinculadas a uma NCM. Então, se eu tenho outro importador falando que eu tenho a mesma NCM, com as mesmas características, mesmo porto de origem, mesmo porto de destino e um valor muito diferente, o sistema já vai acusar alguma coisa. Entendi. Quando a gente junta o direito marítimo, aduaneiro e portuário, o controle é muito fechadinho. É muito. Os sistemas eles vão ligando. E agora, com a reforma tributária, até mesmo o Estado vai compartilhar essas informações. E isso nos ajuda muito, porque muitas das vezes algumas condutas eles tiram o bom comerciante do mercado. Isso Porque a concorrência é péssima, né? E o que a gente tem que analisar aqui no Brasil também é um país que ele tem que desenvolver, ele tem todo o potencial de comércio internacional, comércio exterior, a vocação do Estado é privilegiada. Agora a gente tem um parque log, indústrias vindo para cá, então a gente tem muita coisa a desenvolver e essas iniciativas, muitas delas,
vem para ajudar, e algumas arestas têm que ser aparadas. Claro. Principalmente quando a gente fala de contencioso aduaneiro, as reformas que estão vindo aí, tem muita coisa ainda a ser estudada. E quais as maiores dificuldades ou os maiores desafios que você teve que enfrentar aí relacionado a esses contenciosos aduaneiros? Qual foi uma habilidade que você precisou desenvolver para estar atuando nesse setor? A primeira habilidade que eu acho que a gente tem que se desenvolver é não se apaixonar pelo caso. Porque você sai da faculdade com muito brilho nos olhos. Sim. Mas que é importante isso. Sim, é importante. Sim, mas você não pode se apaixonar. Isso às vezes te atrapalha no julgamento até mesmo de estratégia. Uhum. Você me perguntou qual foi um dos casos mais difíceis que eu tive que enfrentar. É um caso marcante que eu tenho. Logo quando recém-formado, eu fiz a pós-graduação em Santos, foi minha professora, e recebi uma indicação de um querido amigo para cuidar. Foi um primeiro grande caso que eu peguei, realmente era um caso emblemático, e não existia um consenso. E eu tinha 4 contêineres de mercadoria de tecnologia que estavam avariados. Eu já tinha uma determinação para devolução, só que bloquearam a devolução. Tinha mais 10 contêineres vindo no navio. Já deram um bloqueio quando eles chegaram em território nacional. Bloquearam o que a gente chama de conhecimento mercante eletrônico. Isso é mercante eletrônico dele. Então eu tinha ali 14 containers sob debaixo de um procedimento especial de fiscalização. Entramos com mandado de segurança. Graças a Deus e ao trabalho de toda a equipe, sentença de procedência. Por mais rápido que a justiça seja, nesse período eu tinha que passar pela fiscalização, e o juízo ele deu uma liminar com depósito. Aí a gente entra naquela análise, né? A justiça no papel ela reflete a material. Justiça substancial e material. Na hora que ele deu a liminar, o meu cliente falou: Bruno, todos esses equipamentos são equipamentos de tecnologia, mas já estavam para devolver, e os outros 10 iriam ser devolvidos, porque foi identificado que eles estão com um problema de fábrica e não vale nada. Eu não tenho como fazer o depósito disso. Nesse interim, respondemos o processo administrativo, entramos com mandado de segurança, ganhamos mandado de segurança, liminar deferida, mas só que com depósito, sentença confirmando a liminar, só com depósito, TRF mantém o depósito, TRF dura 2 anos para julgar. Esse equipamento não valia mais nada. Nossa, por laudo até da Receita Federal, olha, é um equipamento de tecnologia, e essa mercadoria ela já se depreciou totalmente. Ela veio, efetivamente, eu tenho um recall sobre ela, tem uma declaração da fábrica, depreciou totalmente. Então, esse foi um caso, ao que pese termos ganho, foi muito difícil. Não existia um entendimento pacífico. A Receita Federal aqui, a aduana e a Receita Federal, tributos internos do Estado do Espírito Santo, abro até um parênteses aqui, são acessíveis, sempre olhando a conformidade. Conversamos com o delegado, com o auditor sobre o caso. À época, isso tem um certo tempo, né? Não existia um consenso que depois foi pacificado. Nossa! E a gente conseguiu, então, liberar isso. Mas a dureza veio depois. A gente teve que transformar isso numa ação de indenização.
Olha. Para a empresa conseguir ser ressarcido, e isso demorou tanto tempo que a empresa já tinha até encerrado as atividades. Para a gente, foi difícil esse processo, pelo tempo que durou, e o tempo da justiça não ter sido necessário o mesmo do cliente, para ele continuasse as atividades dele. Olha só, gente. Mas aí você tocou num ponto que, assim, depois veio a pacificação do entendimento. Não dá um certo orgulho da gente ter participado dos debates daquilo? Porque sem o debate você não tem uma pacificação, né? Sem essa movimentação que a gente faz, você não gera o debate e você não gera a pacificação, ainda que não seja de acordo com o seu entendimento. Aí, esse é um ponto que eu tenho muito orgulho. Dr. Berge já era um inovador. Ali na Constituição, logo depois da Constituição de 88, ele teve uma tese inovadora a respeito da cota de contribuição de café, que contribuiu com todos os produtores de café do Brasil. Sempre foi uma pessoa visionária, tanto no escritório, nas peças, quem ele colocava ao lado dele, sempre esteve à frente do tempo dele, não só das teses. E é muito bom quando a gente defende algumas teses depois que são confirmadas. A gente conversava em um congresso no ano passado justamente sobre aquela decisão do Tribunal de São Paulo, primeira decisão do Brasil que reconhecia que, olha, se a mercadoria é apreendida pela Receita Federal e depois tem demurge sobre o container, e quem está importando pediu ao armador para ajudar a liberar, pediu ao porto para liberar, pediu à aduana para liberar, o que mais ele poderia fazer? Nada. Então ele não tem culpa nenhuma na demurge. Isso é de responsabilidade da Receita Federal. E ter esse julgado como paradigma pelo Tribunal de Justiça de São Paulo foi um dos pontos. Essa questão mesmo que a gente falava do produto de tecnologia que depois veio a ser pacificado, que é a questão do importador dentro da aduana. Então, saber que a gente já defendia isso lá atrás e hoje é pacificado é muito salutar. E quando a gente vê às vezes, não se pacifica um ponto. Isso acontece muito na aduana. Mas você, por exemplo, quando você inicia um procedimento especial de fiscalização aduaneira, ele tem um reflexo criminal, por muitas vezes. Ele pode ser um crime tributário. Via de regra, você tem acesso a um termo de início de fiscalização aduaneira. Ele pode ser até lavrado depois do início da fiscalização, devido à celeridade que o comércio aduaneiro exige. Mas ali você tem que saber, objetivamente, os fatos e os fundamentos jurídicos que lhes são imputados para o início daquela fiscalização. E a gente a vida inteira defendendo, olha, você tem que indicar os fatos e fundamentos jurídicos. Quando você vê isso consolidado hoje no papel, às vezes não é observado, mas você vê no papel aquela obrigação, porque é uma garantia do fiscalizado. Até para saber... essa primeira fase da fiscalização ela é inquisitória, assim como a penal. Mas você tem que acompanhar o devido processo legal da fiscalização. Exato. Até onde você pode ir na fiscalização? É um direito do contribuinte, né? Então, a gente, ao longo desses anos, vê essas teses que são defendidas, às vezes ela é consolidada, e às vezes a gente vê, poxa, essa tese está sendo tão utilizada agora que eu tenho que fazer um instrumento para que ela não seja tão utilizada. Aí, às vezes, é utilizado um instrumento legal para falar, olha, eu não preciso de produzir tal documento. É dispensado, digamos, o termo de início de fiscalização. Então, de uma certa forma, a gente olha e vê, eu acho que eu tinha razão em arranjar um jeito de dispensar.
É muito legal, né? Como não se apaixonar, né? Qual foi o cliente que mais te ensinou? Esse primeiro cliente. Esse Primeiro cliente grande. Foi com que quem eu legal. mais aprendi. Legal. Bruno, agora a gente entra num bate-pronto. Tá? Justiça é? Difícil, hein? Até para responder. Eu tenho um sócio que fala: justiça é o que o juiz dá. Mas eu não penso que seja assim. É muito mais abrangente. É né? muito mais abrangente, é muito mais abrangente. Muito mais abrangente. O que gostaria que tivessem te falado no início da sua advocacia? A faculdade não te prepara para o mercado. Um elogio que você nunca esqueceu. Você falou vários aqui, né? Isso Não, vários não. Quem sou eu? Olha, eu prezo muito, muito pelos elogios dos meus clientes, mas o elogio de quem está do meu lado todo dia, que conhece a batalha, o sucesso, o erro, as dificuldades, o que a gente tem defendido, o que a gente tem feito, eu olho com o maior carinho. Então, quando vem o elogio dos meus sócios, dos meus colegas, das jovens advogadas que compõem a minha equipe, e eu também faço vários elogios a elas, e assim também como sou cobrado, Sim. E isso faz parte. Claro. Se é cobrado, resolve, Claro. Parabéns, deu certo. Perfeito. Então isso eu dou muito peso aos elogios, principalmente, e aqui eu posso falar, os meus sócios, quando eles vêm, nosso CEO vem conversando com a gente vai trabalhando junto, quando dá certo, é muito legal comemorar junto e celebrar junto sempre. Um mito sobre a advocacia. Um mito? Vamos lá. Um mito do meu tempo. Eu já estou falando assim, no meu tempo. Do seu tempo. Que ainda era aquele que o pai esperava, né? Se meu filho fizer medicina ou direito, ele está com a vida feita. Acho que continua esse mito por aí, viu? Se não fosse advogado, seria? Eu hoje acho que eu seria juiz. É mesmo? Se não fosse advogado, eu acho que eu seria juiz. Legal. Foi um prazer. Aqui, a gente ainda não falou como é que tem sido o desafio frente a uma comissão da OAB. Porque, olha, nós somos companheiros de comissão há quantos anos, hein? Aí eu tenho que falar. Em 2013, uma história muito legal, a doutora Carla aceitou, junto com um convite do professor Ribamar, procurador de Vila Velha. 2013 não, era antes. 2003. 2003. 2003. Bruno. Não, acho que era... Bom, enfim, era quase isso aí. Eu acho que era 2009, não era não? Não, agora eu estou trocando tudo. A história foi o seguinte, o professor Oswaldo Agripino, querido Sim. professor Oswaldo Agripino, fez um primeiro congresso com as OABs, e aí começou no Brasil inteiro a criar comissões de direito marítimo e portuário aduaneiro. A nossa foi a primeira ou a segunda a ser constituída. Sim. A doutora Carla fez parte da comissão
E naquele evento mesmo, eu estava sozinho do estado. Não, você estava. Eu, Francisco. Você, Francisco. Você. Aí no meio da reunião, vai ser a próxima reunião do ano que vem vai ser aonde? Aí eu levantei o braço sozinho, não sabia Vitória. de apoio de nada, vai ser em Vitória. Aí depois a gente criou efetivamente a comissão. Exato. Não estava nem criada. Não. Aí fizemos o congresso, que foi um sucesso, foi o maior congresso, e até hoje em números, eu acho que foram 360 pessoas. Estava iniciando o movimento. Carla sempre muito gentil. No final do evento, prestou homenagem ali a toda a comissão. E a gente ficou muito satisfeito que foi uma semente plantada dentro do estado do Espírito Santo que foi para o Brasil inteiro um evento tradicional. A gente já sediou ele aqui 3 vezes. Sim. 3 vezes. E vamos fazer agora um movimento que está tendo na OAB devido à especialidade dos temas e cada vez eles vão tendo algo que pese a sinergia ser muito grande. Um aprofundamento maior entre o direito marítimo, portuário e aduaneiro é a criação de comissões específicas. Como eu estava falando com Carla, por que uma comissão específica agora de direito aduaneiro? É um movimento que muitas comissões fizeram há 2 anos atrás, porque hoje a gente tem, vinculado ao direito aduaneiro, um projeto de reforma do regulamento aduaneiro. Toda a reforma tributária incide diretamente no direito aduaneiro. Nós temos um projeto de reforma à instrução normativa que regulamenta o despacho de importação e exportação, portal único sendo implementado, uma série de procedimentos até para adequar o Brasil às normas da ONU, que a gente vai sempre adequando pouquinho a pouquinho, ou mais ou menos ao protocolo de Kyoto, Convenção de Kyoto revisada, mas vamos caminhando. E esse congresso que a gente vai fazer aqui no estado do Espírito Santo, dia 17 e 18 de setembro, 16 já temos alguns palestrantes aqui, é um primeiro evento que a gente está organizando com as comissões do Brasil inteiro, várias autoridades, doutrinadores de referência, assim como a professora Carla vai estar lá com a gente, discutindo essas mudanças que nós teremos no cenário do comércio internacional e no direito aduaneiro. E o principal diferencial é esse. Em parceria com a TV Vitória, a OAB, ela traz para o direito quem efetivamente necessita de orientação. O empresário está ali participando diretamente, sim, que muitas vezes, aonde o empresário se socorre? No jurídico. E o jurídico ele vai se especializando. Hoje a gente tem uma série de empreendimentos no norte do estado, no sul do estado, terminais portuários. E isso a gente tem a aduana para fazer o alfandegamento, a gente tem a ANTAC para autorizar a área portuária, o projeto, a gente tem capitania dos portos para a área de manobra, a gente tem todos esses órgãos envolvidos. Polícia Federal faz o controle de entrada e saída também. Então, todos esses órgãos envolvidos ali, e a gente vai discutir tudo isso. E a gente está numa época... E aqui eu volto um pouquinho também. O nosso estado ele descobriu que o mundo está mais do que globalizado. Claro. Com a pandemia, a gente teve que se reinventar. Eu tenho um outro caso que me marcou muito, que eu sou muito orgulhoso, eu acho que com uma certa humildade falando. Não, mas tem que ser sou muito orgulhoso dos meus sócios acreditarem, defenderem. A gente estuda ao longo de tanto tempo para isso, se preparar e tudo mais. Por muitas vezes... o empresário brasileiro ele pensa o seguinte: a arbitragem internacional não é para mim. E quando a gente se depara e a gente vê um mundo globalizado
E o que aconteceu? A gente vive de exportação. O Brasil exporta commodity. E o resto do globo, o que ele estava fazendo? Ou o frete estava atrasado, por causa de pandemia, navio parado, sem poder ser liberado. Todo o frete atrasado, ninguém achava frete, atrasava a negociação, o preço do frete lá em alto, lá em cima. Mas a sua commodity já estava com valor fechado em câmbio, bolsa de valores. E você só recebia no embarque e o comprador ia protelando. E ninguém dava default ou notificava do inadimplemento do contrato com medo da arbitragem internacional. A gente começou a orientar, olha, isso vai para a arbitragem, você tem que dar o default em tanto tempo e tal. E a gente começou a fazer uma série de arbitragens internacionais. Olha que legal. E graças a Deus, até hoje, nós ingressamos, a gente teve êxito e algumas, até em orientação, a gente encerrou na fase pré-arbitral. Então, uma das matérias que serão discutidas nesse congresso é justamente a parte de arbitragem. Que legal. A gente tem que trazer para um Estado que exporta e falar assim, olha, existe a arbitragem internacional, você não precisa ter medo. E funciona. A gente tem gente qualificada e mesmo aquelas arbitragens que podem ser realizadas no Brasil, a gente tem excelentes iniciativas no Estado do Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, de câmaras arbitrais, que têm uma maior celeridade do que uma demanda no Poder Judiciário, que pode resolver da melhor forma. Então, isso é um exemplo de um dos pontos que serão discutidos. Agora, quanto à reforma tributária também, nós vamos ter as pessoas que estão tratando dentro da Receita Federal para tratar sobre a reforma tributária, as alterações dos projetos da Lei de Comércio Exterior. Então, tudo isso a gente vai ser discutido no nosso evento na Fonte. E a gente espera que todos estejam lá para prestigiar. Legal. Dia 17 e 18 de setembro, em Vitória, é o primeiro Encontro Nacional de Direito Aduaneiro e Comércio Exterior, o Aduaneiro and Trade Summit. Fica aqui o convite já. Obrigado. Bruno, muito obrigada pela sua participação. Adorei esse nosso bate-papo. Fazia tempo que a gente não sentava para bater papo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Carla, para mim é uma grande honra. Ter uma doutrinadora no Estado que a gente vê desde a época da faculdade, o nome Carla Fregona, conhecer em São Paulo, e depois descobre, você está em Vitória, no Espírito Santo, tive que vir aqui em Santos. E é um reconhecimento que eu faço à amiga que se tornou e uma referência nacional. Obrigado pelo convite, me receber, poder contar um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória e o testemunho da Berge, da história da Berge Advocacia, que a gente tem atuado nesse momento ali em conjunto com o sócio. Bruno, sucesso sempre. Pra gente. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se você tiver uma boa história, comenta aqui embaixo. E eu também quero saber o que mais te chamou a atenção nessa entrevista. Até a próxima.